Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H, vou falar com vocês sobre Coritiba e Avaí. Então, foi um jogo de aspirantes à segunda divisão, né? Não tem como dizer diferente, né? Um medo, né? Um medo, uma preguiça, uma falta de vontade de jogar, tanto do Coritiba quanto do Avaí. Decepcionante, pelo menos em relação ao primeiro jogo do primeiro turno, já que foi um jogo bastante movimentado, o Avaí com muita coragem acabou vencendo aquele jogo, e não foi o que aconteceu aqui contra o Coritiba. Nos primeiros 10 minutos, o Coritiba teve ali alguma tentativa de ser mais incisivo, acabou ocorrendo pênalti marcado pelo árbitro, e depois o VAR determinou que foi uma falta de ataque e não exatamente a falta de pênalti. E a partir daí não aconteceu praticamente mais nada no primeiro tempo. Havia jogadas, mas os goleiros não trabalharam, né? O Muralha não fez nenhuma defesa, o goleiro do Avaí também não fez nenhuma defesa. Então o Guto Ferreira trocou no segundo tempo, colocou o Tony Anderson. O Tony Anderson houve uma movimentação maior ali no meio-campo do Coritiba, mas a situação continuava a mesma. A diferença é que o Avaí não tinha mais contra-ataque. O Coritiba estava em cima, tal, mas não chegava realmente a dar trabalho ali à defesa do Avaí. E estava um jogo modorrento, que levaria ao inevitável 0-0. Mas daí ocorreu umas situações ali que poderíamos dizer que houve um pouco de sorte do técnico, podemos dizer que também pode ter sido o acaso, porque o Guto Ferreira iria trocar ali o atacante do Curitiba, o Fabrício Daniel, pelo Garcia, mas o Diego Porfírio teve problemas ali, o cãibra ou alguma coisa assim, e daí ele não podia trocar um lateral para um atacante. Então ele acabou substituindo o lateral e deixou o Fabrício Daniel. Coincidência ou não, poucos minutos depois, houve o gol do Curitiba numa roubada de bola do Robinho, passando ali para o Fabrício Daniel, que de longa distância acabou acertando o alvo. E isso foi a salvação do Curitiba, por enquanto, da zona do rebaixamento, já que é o final da rodada, pode retornar, porque o Cuiabá ainda não jogou. Mas já é uma esperança, porque o Curitiba voltou a vencer depois de 4 partidas, né? As 4 primeiras. Praticamente não havia esperança. O Guto Ferreira chegou, né? Fez ali as suas modificações, mas acabou tomando um 5-2, né? Vamos combinar que não foi realmente uma boa estreia, né? Não foi uma boa esperança, apesar de que o Fluminense estava lá em cima, o Curitiba estava lá embaixo, então não que fosse assim uma grande surpresa, né? Tomar uma goleada de alguém que está lá nas primeiras posições. Mas foi bastante assustador, né? Já que o Curitiba voltou a fazer gol e tomou 5. E dessa vez não tomou nenhum. Mas também o fator preocupante é que após o gol, que o Curitiba estava em cima, teve boas roubadas de bola ali, teve grandes oportunidades, acabou acertando ali com o Fabrício Daniel, mas depois tomou um sufoco absurdo, né? Em que o Avaí até deu bola na trave, né? O Muralha acabou sendo o grande herói ali dos últimos minutos, né? Porque é difícil imaginar que aquele jogo viraria nisso, sabe? Porque até os 15 minutos finais do segundo tempo, praticamente não havia emoção no jogo. Era aquele jogo modorrento, burocrático, tenebroso, que você é muito brigado no meio campo, sem jogada nenhuma, sem nenhuma perspectiva de que alguém poderia ganhar. E os 15 minutos finais foram eletrizantes, foram assim, jogo de briga mesmo, né? Já que o Curitiba abriu o placar, o jogo ficou aberto, mas o Curitiba não conseguiu aproveitar nenhum contra-ataque e não conseguiu, digamos, fazer com que essa torcida ficasse sossegada em relação ao resultado. E até o último minuto, até o último lance, ficou aquela sensação de que o Avaí poderia empatar a qualquer momento, já que teve muitas oportunidades, né, de chegar ao empate. Então, aí podemos fazer uma análise aí do técnico, né? O Guto Ferreira,
Ele fez grandes trabalhos, mas como eu já vinha dizendo aqui no meu canal, ele é um cara que a gente fica preocupado, porque os trabalhos que ele fez anteriores, né, não dão assim uma garantia de que o Coritiba pudesse escapar, já que ele foi técnico do Bahia, né, o ano passado e o Bahia caiu. Ele consegue ali grandes vitórias, ele é um técnico que joga para frente, ele normalmente os times dele faz bastante gol, ele é um técnico que não desiste do jogo, o que é bom para o Coritiba, mas fica essa incerteza, né? Em que pese ter muitas rodadas ainda pela frente, né? Não é assim uma deadline, né? Quer dizer, não tem prazo curto para se resolver isso aí. Tem ainda muitas rodadas. Mas é importantíssimo para o Curitiba, por enquanto, é pelo menos vencer em casa. E conseguiu vencer em casa. Ganhou por 1-0, mas são 3 pontos, né? E quando se marca 3 pontos ali na zona da degola, é importantíssimo, né? Principalmente se os outros não fizerem, né? Esses 3 pontos. Então, o que o Curitiba tem que fazer é se distanciar cada vez mais aí da zona do rebaixamento para ter alguma tranquilidade para trabalhar. É importante, principalmente nessas próximas semanas, é que tem uma semana de trabalho, então dá para fazer aquela situação importante que o técnico precisa fazer, que é estudar o adversário, é fazer as jogadas ensaiadas, é corrigir detalhes em relação ali à zaga, de repente fazer uma boa trama ali no meio, definir esquema de jogo, quem que faz o quê. A nota triste, né? Que no início do jogo, na chegada do Curitiba, jogaram pipoca ali nos jogadores, né? Aí o Aleph Manga queria sair na mão lá com todo mundo, ficou muito nervoso e tal. Aí ele teve a oportunidade de fazer o gol ali no jogo, acabou não fazendo, ele acabou sendo substituído pelo Guto Ferreira, a torcida ameaçou ali chamar o Guto Ferreira de burro, né? Mas no fim acabou vencendo. E quando vence, tudo é apagado, né? Tudo é deixado de lado. Mas é importante dizer que o Curitiba tem que jogar mais. O Curitiba tem que resolver problemas crônicos ali, né? Hoje eu até atribuo que o Curitiba não tenha tomado gol também por incompetência ali dos jogadores do Avaí, mas é porque o Avaí não quis atacar o Curitiba. E esse novo zagueiro aí, o Chancellor da Venezuela, eu acho que ele, pelo que eu vi, parece que ele é um zagueiro mais seguro, sabe? Ele é um zagueiro mais experiente, vamos dizer assim. Então pode ser, quem sabe, é apenas um jogo, não dá para analisar com apenas um jogo, que o Corinthians tenha achado aí mais um bom zagueiro, né? Talvez ali a zaga comece a ficar um pouco mais segura com o Chancellor. Mas a gente só vai saber aí nos próximos jogos, né? Ver se ele vai ter pelo menos uma regularidade, né? Para que a zaga do Curitiba comece a ter uma certa segurança. O Guto Ferreira preferiu manter ali os dois volantes, mesmo o Avaí não atacando, o que ao final do jogo ali, nos últimos 10 minutos, acabou sendo necessário, né? Já que o Avaí se lançou todo ao ataque e poderia, como eu disse, ter empatado o jogo. Mas precisa resolver questões importantíssimas. Laterais, né? As laterais do Curitiba funcionam muito pouco, né? O ataque, você tem 3 atacantes que acabam sendo inoperantes pela situação do meio não ajudar. Talvez o Guto tenha que pensar em colocar mais meias, né? De repente até deixar somente 2 atacantes em vez de 3, para que tenham uma construção melhor de jogada. Então, nesse tempo aí que o técnico Curitiba tem para pensar nessas semanas aí, tentar ali uma novas formações, né? De repente proteger melhor a zaga, atacar melhor, fazer melhores jogadas, fazer jogadas ensaiadas, de repente tentar que pelo menos um jogador tenha condições de bater falta, né? Que, como eu venho dizendo aí, não é só aqueles nossos times que têm essa dificuldade, mas o Campeonato Brasileiro em si, você não tem grandes cobradores de falta. E para times aí que estão na situação do Curitiba, um cobrador de falta pode resolver, né, esse problema aí da zona de rebaixamento. Então não é nada demais, né? Já que você tem uma semana para treinar, né?
você pegar ali alguém que tenha mais condições, né, de fazer essa jogada de falta e treinar um pouco mais e usar como elemento surpresa, né? De repente, numa situação como essa, em que nada funciona e não consegue fazer jogada e está todo mundo marcado, uma cobrança de falta pode resolver a situação do jogo. Então, assim, é difícil você dizer que há alguma esperança, porque o Avaí não é um grande time de futebol. Ali no início do primeiro turno, você viu um Avaí mais consistente, mais alegre, com maiores jogadas, até com um volume de jogo bastante interessante. Hoje você vê um Avaí medroso, né? Que está há muito tempo sem vencer e de repente veio buscar um ponto, então naquele esquema de bola para o mato que joga de campeonato e não mostrando muita coisa. Então não é parâmetro para você dizer assim, poxa, esse foi um grande time. O Curitiba não venceu um grande time, mas o Curitiba não foi um grande time hoje também. E o Curitiba vai pegar a gente assim. Nós estamos aí no segundo turno, os times estão em situação difícil, vão arriscar muito pouco, então vai pegar muita retranca, principalmente jogando em casa. E jogando fora vai ter que, sei lá, tirar coelho da cartola para tentar vencer os jogos ou conquistar pontos fora para evitar esse rebaixamento. Então tem muita coisa ainda para melhorar, para resolver. O Guto Ferreira aí está somente 2 rodadas aí na frente do Curitiba, mas como eu disse, ele está com o privilégio aí de ter semanas para trabalhar, coisa que poucos técnicos têm. E aí ele pode botar a cara dele ali, né, nesse time, ajeitar o que tiver de errado e tentar fazer aí jogadas necessárias para que o Curitiba saia aí desse abismo da segunda divisão, que esperamos que não aconteça, né? Ao final do ano, como eu disse para vocês, eu espero que o Paraná ainda tenha 2 representantes na primeira divisão, né? Mas não dá para prever, né? É só uma esperança aí que se tem em relação aos nossos times. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, avise seus amigos aí sobre os meus comentários dos nossos times do Paraná. Mais adiante aí, nós estamos agora às 6h40, às 9 horas vai ter o jogo do Atlético e eu vou comentar o jogo ao término aí o resultado desse jogo e falar aqui com vocês. Eu tenho esquecido de falar com vocês sobre isso, mas o Instagram está me dando aí umas rasteiras aí e algumas vezes eu não consigo publicar os vídeos em relação aos jogos no Instagram, tá? Então, para isso, é melhor você se inscrever lá no meu canal no YouTube, porque lá você sempre vai receber ali as notificações em relação aos vídeos que eu estou postando. Lá eu posto todos os vídeos. Então, se você aí que me acompanha no Instagram não está conseguindo ver aí todos os vídeos, fique esperto aí que lá no meu canal você vai conseguir ver. Mas, na medida do possível, vou publicar no Instagram também, a não ser que eles façam essas presepadas que eles têm feito comigo aí. Mas fique tranquilo que não estou deixando de falar dos times, tá? É só algum tipo de janela que eles fazem lá em relação a isso e estão me tolhendo aí de falar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.